igualmente hoje nós também devemos bendizer ao Senhor com a nossa alma, pois nós fomos redimidos e libertos da condenação eterna. Sem a preciosa graça de Deus, todos que estão aqui, pereceriam no inferno. Mas graças ao dom gratuito que nos foi oferecido através da morte de Cristo, nós recebemos a dádiva da vida eterna. E devido a tudo isso, irmãos, todo o nosso ser hoje deve glorificar ao Senhor e ser grato a Ele, pois nós somos constantemente alvo da bondade de Deus em nossas vidas, seja através de nossa saúde, pela provisão de Deus, pela consolação e pela esperança que nós temos nele. O Senhor, Ele nos convida hoje a exercer mais a nossa gratidão, pararmos de reclamar um pouco, que possamos reconhecer em todo o tempo o precioso amor de Deus em nossas vidas, no nosso dia a dia. Amém? Semana passada, a Jaqueline chegou para mim e falou: cadê ela? Tá aí? Eu sonhei com o pastor Geraldo, com a irmã Vilani. Faz tempo que a gente não recebe uma carta deles, né? Aí eu falei: é mesmo, né? Aí eu não sei como que apareceu uma carta lá na minha cômoda do pastor Geraldo e da irmã Vilani. Então eu falei assim: bom, tá aí, né? Vou ler para os irmãos. Essa carta foi mandada pra gente, na verdade, em março. Então realmente peço até perdão, irmãos. Estava ali e eu não lembrei dela. O pastor Geraldo e a irmã Vilani, eles trabalham ali no ABC. Então, onde eu lembro, eles tinham um trabalho também na Bahia e eles viram a grande necessidade do ABC e eles resolveram implantar igrejas lá, né? E o pastor Tomé, que está aqui também. Na verdade, eu vou deixar a carta para os irmãos lerem ali. Ele relata que ele participou de um congresso que foi até aqui perto, em São Joaquim da Barra, e teve, né, uma conferência missionária. Ele pregou, né, e disse que foi um tempo muito bom. Tem algumas fotos aqui, tem umas fotos com alguns pastores também. E aí ele deixa alguns pedidos de oração, que eu acho a carta muito curtinha, tá, irmãos? Eu vou deixar ali para vocês. Basicamente ele resumiu isso. E eu vou deixar aqui os pedidos de oração que ele colocou. Ele tem um trabalho, né, de rua. Então ele fala: pelos resultados de evangelismo na rua que fazemos periodicamente, pelos que terminaram o discipulado para serem batizados, e pelos tratamentos de saúde da irmã Vilani, e para que Deus use mais igreja investindo no nosso ministério aqui no projeto ABC Paulista. Então tá aí algo pra gente lembrar do pastor Geraldo, da irmã Vilani. Eu tô lembrado aqui que eu me confundi. Quem veio lá da Bahia foi, acho que o pastor Tomé, não foi o pastor Geraldo, né? Tá joia? Desculpa o erro aí. Então vamos aproveitar esse sonho da Jaque e a carta também que estava ali para orar por esse ministério, lembrar do ABC, os desafios que tem. São Paulo, né, tem muitas igrejas, e hoje o que a gente sabe, né, na cidade de São Paulo e os entornos, é que as igrejas elas estão com necessidades muito grandes também. É engraçado que ali foi um berço da onde se espalharam muitas igrejas e hoje eles precisam de ajuda, especialmente de pastores. Então vamos orar por esse ministério. Jaque, você quer fazer as honras? Boa noite a todos. Eu acho que o dia que eu não tremer quando eu subir aqui vai ser um dia a par. Todas as vezes me dá uma tremedeira e depois uns 10 minutos passa. Começa a gaguejar, mas Deus sabe. Eu agradeço a Deus porque eu tenho aprendido muito. As quartas-feiras, né, a vida do mestre tem me ensinado muito. E uma das coisas que eu mais tenho me deliciado é o ministério dele no geral. Não é nada em específico. Hoje à noite nós iremos aprender a passagem, você já pode abrir lá, João capítulo 10, versículo 10.
E eu tenho me maravilhado com a forma, a maneira, o amor que ele sempre fez, sempre faz e continua a fazer as coisas. E eu tenho me maravilhado com o ministério do Mestre. Né? Se você não começou a fazer a sua leitura anual, comece. Leia o Evangelho, leia o livro de Romanos, leia o Novo Testamento, encontre Cristo no Antigo Testamento, salmos messiânicos, né? Os profetas, quantas maravilhas nós temos. Mas leia, se aproxime desse Deus que é tão maravilhoso. João capítulo 10, o versículo 10, diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, ó Pai. Obrigado porque é o Senhor, ó Pai. Nós não estamos no controle de nada. O Senhor governa todas as coisas. Ó Deus, nós acordamos, nós tivemos um dia maravilhoso, um dia lindo, mas o Senhor proporcionou todas as coisas. E nós estamos aqui para cultuar ao Senhor novamente. Aceite os nossos cultos, o nosso culto, os nossos louvores que foram entoados. Agora fala conosco através da Tua palavra. Pai, nos ajude. Ó Deus, Tua palavra mesmo diz, nós temos tempo para ser doutores, mas muitas vezes precisamos de leite. Ó Deus, que o Senhor possa trabalhar, continuar trabalhando em nossos corações, abençoando cada pessoa que está aqui nessa noite. Aquelas que não vieram, ó Pai, o Senhor sabe os motivos, eu peço que o Senhor também as abençoe e nos faça crescer. Nos faça, ó Pai, multiplicar, ó Pai, levar o Teu santo nome em todos os lugares, que nós possamos resplandecer a Tua honra e a Tua glória, que possamos agir assim como Seu Filho, Jesus Cristo, agiu. Esta é a oração que eu faço, ó Pai, desde já agradecido, no santo e precioso nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de começar fazendo 3 perguntas básicas. A primeira: você tem vida? Vida. Você tem vida? A segunda: você está em paz? Você está em paz? E a terceira: você tem feito discípulos de Cristo? Nós temos feito? Primeira: você tem vida. Segunda: você está em paz. E terceira: você tem feito discípulos de Cristo? Essas perguntas podem parecer até irrelevantes, né, Fernando? É lógico que eu tenho vida, eu estou aqui. Se eu estivesse morto, eu estaria no necrotério, estaria enterrado, em qualquer outro lugar. Não, não é nessa vida que eu estou falando. Nós acabamos de ler o versículo que Jesus disse: eu vim para que tenham vida. As pessoas estavam ouvindo: Jesus, nós temos vida. Não, não é dessa vida que ele está falando. E não é desta vida que eu estou falando. Nós sabemos qual vida é. Ele veio para que nós tenhamos vida. Nós temos essa vida? Nós estamos em paz? Não foi o que ele disse? Deixo-lhes a minha paz vos dou. E outra parte do ministério de Jesus foi fazer discípulos. E nós temos a ordenança: ide, fazei discípulos. Nós temos feito isso? Nós temos vida? Estamos em paz? Temos feito discípulos de Cristo? Em relação à vida, a vida é algo muito precioso, mas que hoje em dia tem perdido o sentido. As pessoas matam e morrem por pouca coisa. R$100, R$50, uma vaga num estacionamento, uma fila de um supermercado, uma batida no trânsito. Alguém perde a vida, que é tão preciosa, por poucas coisas. Além de perder a vida com outra pessoa indo contra a sua vida, as pessoas têm tirado a sua própria vida. Embora a mídia ofusca, a mídia tem tentado, abafar os casos, você não vê mais falando de casos de suicídio. O suicídio tem aumentado cada dia. Segundo estudos, 804 mil pessoas cometem suicídio anualmente. 804 mil pessoas. É muita gente. Tirando a própria vida. Não é que foram assassinadas, tirando a própria vida. O Brasil é o 8º país, e tem crescido, cada vez mais e mais, que as pessoas mais cometem suicídios. O maior caso, o maior registro, motivação de suicídio, é onde os países têm a renda baixa, ou seja,
Dinheiro. Contas, dívidas, problemas, às vezes perde o emprego, dinheiro. Ou o excesso ou a falta, porque pessoas ganham muito dinheiro e chegam a ficar loucas, que não conseguem mais controlar. Então, um dos grandes motivadores para o suicídio é o dinheiro. Em relação à paz, hoje, como Dorian mencionou, sempre estamos ocupados. Eu costumo cumprimentar um por um. Como é que tá? Boa noite, como é que tá? Tudo bem. As pessoas me cumprimentam, como é que você tá? Tudo bem. Na realidade não é assim. Você já viu um vulcão? É lindo, não é? Você olha, vulcão, o senhor está bem? Estou. A qualquer momento, uma grande erupção pode vir. Somos como vulcões. A paz, ela não é um ambiente. A paz, ela não é um local. Não é um momento. A paz é um estado de espírito. Você pode estar em paz em meio a uma guerra. Você pode estar em paz em meio a tempestades. Não é apenas na areia da praia, com os pés para cima, né, olhando aquela vista magnífica. É um estado de espírito. Pessoas passaram por diversos problemas, mas permaneceram em paz. A paz é um estado de espírito. E com relação a fazer discípulos de Cristo, nós não temos visto mais isso. Infelizmente, fazemos discípulos de nós mesmos. Discípulos do Evangelho do Fernando, discípulos do Evangelho de qualquer outra pessoa. Não é o Evangelho de Cristo. Não tem se pregado isso. É triste, mas é a realidade. E é interessante que o número de suicídio dentro das igrejas tem aumentado. O número de casamentos pessoas que se divorciam dentro da igreja tem aumentado. Por qual motivo? Porque não é mais pregado a sã doutrina. Não é mais pregado a palavra de Deus. É pregado experiências, acontecimentos, às vezes até fatos, realmente aconteceu. Mas não é pregado o Evangelho de Deus. Em meio a tudo isso, muitas pessoas têm sobrevivido e não vivido. Não tem vivido. Sabe, igual você coloca uma coisa no mar e ela vai indo, o vento leva para cá, o vento leva para lá, não tem mais sentido de vida. As chamadas crises existenciais. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu tenho que trabalhar tanto? As pessoas têm sobrevivido, não têm vivido. E é triste ver pessoas assim dentro da igreja. Nascem, crescem, se casam, morrem, só que vão para o inferno. Jesus diz: eu vim para que tenham vida. Eu vim para que tenham vida. Não morte. Não morte. Ele pôde nos dar vida. Ele pôde nos dar vida. Porque ele é digno. Olha lá o que diz Apocalipse capítulo 5, o versículo 9. Nós entoamos, nós cantamos, nós mencionamos a palavra de Deus sempre válida. Ele pôde nos dar vida, através de seu precioso sangue. Apocalipse 5, versículo 9 diz assim: e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Ele comprou. Ele diz: eu vim para que tenham vida. E Apocalipse diz que ele comprou. Ele pagou pelos nossos pecados. Só que é triste ver as pessoas rejeitando. Não, eu não quero ouvir esse evangelho, eu prefiro até ir para o inferno do que servir a esse Jesus que as pessoas dizem. Irmãos, é triste porque, infelizmente, o evangélico moderno tem envergonhado o nome de Deus. As pessoas têm deixado de seguir por conta do testemunho dos evangélicos modernos. No evangelho moderno não há pregação expositiva. No evangelho moderno há prosperidade, a cura, a bênção, a libertação, há todos os benefícios que alguém que crê em Cristo pode obter. Mas no evangelho moderno não há
remissão de pecados. No evangelho moderno não há salvação. São apenas coisas que podem acontecer, não coisas que realmente aconteceram. Jesus veio, pagou pelos nossos pecados, isso é um fato, isso aconteceu. Este é o evangelho. O evangelho não tem que se modernizar. O evangelho não tem que ser alterado, tem que ser preservado, porque é o evangelho de Deus. Nós, cordeiros de Cristo, cidadãos celestiais, habitantes da pátria celestial, não podemos desanimar. Nós temos que, assim como cantamos, pegar o nosso pendão, erguer e ir à guerra. As igrejas têm esse ruído, faltando pastores em São Paulo. Quantas igrejas tem em São Paulo? Irmãos, a guerra é hoje, a luta é hoje, nós temos que ir a esta guerra. Não podemos ficar acomodados, porque Jesus veio para que nós tivéssemos vida, não apenas para nós, uma vida abundante, uma vida que transborda e que chegue até as outras pessoas. Se você acha que você vai desfrutar da vida eterna somente no céu, você está enganado. Ela começa aqui. Como Jesus definiu a vida eterna? João 17:3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. O céu começa aqui, conhecendo a Jesus, conhecendo o Pai, mas para isso nós temos que buscar. Não é o que diz? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Por que nós andamos desanimados? Cansados? Abatidos? Por quê? Falta de comunhão com Deus. Por que mesmo eu, sendo filho, sendo salvo, passo por uma crise existencial como essa que nós vimos? Porque falta intimidade com Deus. Jesus preparou tudo. Veio para que nós tivéssemos vida. Nos deixou a paz. Agora é só fazer discípulos de Cristo. Mas nós estamos preocupados com todas as outras coisas. Irmãos, pessoas vivem para sustentar um carro. Pessoas vivem para ter uma casa. Pessoas vivem para ter o emprego dos sonhos. Abandonam tudo. Abandonam família. Eu quero realizar o meu sonho. Nós temos que fazer isso, mas por causa de Cristo. A partir do momento em que Cristo ser o centro da nossa vida, as outras coisas irão acontecer. Fernando, eu posso colocar Jesus acima da minha família? Se Jesus é o centro, a sua esposa será bem tratada. Os seus filhos serão bem tratados. Se Jesus é o centro, o ambiente seu de trabalho será bom, porque Jesus é o centro. Você não está tendo muitas prioridades, então é família, é igreja, não. Jesus é o centro e as outras coisas rodeiam a Cristo. Assim nós devemos agir. Mas hoje o que acontece? Não temos compromisso. Não temos compromisso. Pegamos a nossa Bíblia, que hoje é digital, já não é mais papel, e você olha o versículo do dia e já se sente aquele super crente, munido. Eu li o versículo do dia, então eu já estou munido pela palavra de Deus. Não é assim, irmãos. Nós não valorizamos o privilégio de desfrutar da comunhão com o Pai. Cantamos, o céu rasgou, o caminho abriu, mas você não faz isso em casa. Você não valoriza esse privilégio que você tem. Talvez amanhã você tenha muitos problemas para resolver. Um deles é na prefeitura, você tem que falar com o prefeito. E você vai e senta lá 2 horas, 3, 4, 5 horas, perde o seu dia para falar 1 minuto com o prefeito para tentar resolver o seu problema. E não fica 10 minutos de joelhos, clamando ao seu Deus. Não tem compromisso, não é valorizado. E consequentemente, quando não tem comunhão com o Pai, você não tem comunhão com o próximo. Você não tem paz. Você está em uma guerra interior. E este é o retrato da igreja evangélica brasileira. Este é o retrato. Tem vida, não tem paz. E não faz discípulos. Irmãos, o meu objetivo nessa noite é que nós possamos sair daqui aquecidos pela palavra de Deus. Não pode ser mais um domingo.
Você vai abrir a sua Bíblia amanhã, Fernando, não é o domingo dia especial, não. Você vai abrir a sua Bíblia amanhã, não pode ser mais um dia. Você vai dobrar os joelhos para orar, não pode ser só mais uma oração. Não pode. É um tempo precioso em que nós estamos aqui reunidos para a honra e glória do nosso Deus. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O contexto de João 10 é após a cura do cego de nascença. Lembra? Os discípulos estavam lá e... Mestre, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? O que Jesus diz? Nem ele, nem seus pais. Ele nasceu assim para a glória de Deus. Jesus curou aquele homem, né? Mandou ele se lavar o olho, né? Ele foi curado, só que os fariseus começaram aquele alvoroço. Não, você não pode fazer isso. Hoje é sábado. Você não pode. Jesus realizou um milagre, só que eles estavam muito mais preocupados com a lei, com a obediência da lei, do que com o milagre em específico. Algo sobrenatural aconteceu, algo bom aconteceu, mas a preocupação em ser metódico, em ser perfeito, era tanta, que eles deixaram o milagre de lado e concentraram no erro de desobedecer ao sábado. Jesus, ele realizou este milagre mais do que aos outros, de dar vista aos cegos, porque este é o que foi dito pelos profetas, né? A atividade messiânica era dar vistas aos cegos. Dar vista aos cegos. E Jesus comprovou desta forma que ele é o Messias. Deixou os sinais. Jesus curou. Jesus ressuscitou pessoas. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Ele deixou sinais evidentes de que ele é o Messias. Jesus não fez com que o homem o enxergasse apenas fisicamente, mas muito mais espiritualmente. O final do diálogo entre Jesus e este homem é: você crê no Filho do Homem? O homem diz: quem ele é para que eu creia? Jesus diz: é aquele que está falando com você agora. O homem: Senhor, eu creio. E o adorou. Jesus, ele não vem apenas para curar a cegueira física. Jesus veio para curar a cegueira espiritual. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. E essa vida eterna é conhecer o Pai. No céu será estar junto ao Pai. Se você não quer conhecer o seu Deus aqui na terra, o que você fará no céu? Se você não quer estar junto com Jesus, junto com o Pai, aqui na terra, em comunhão, junto com os seus irmãos, o que você estará fazendo no céu? Onde passaremos a eternidade lá. Não há uma incoerência? Mas Jesus adverte os falsos mestres. É o que ele diz sobre o ladrão, não é? O ladrão veio para roubar, para matar e para destruir. Com o ladrão, nós veremos a partir do versículo 1 de João 10, que Jesus estava mencionando esse grupo de pessoas, os fariseus, os falsos mestres. João 10, a partir do versículo 1. Jesus diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram.
com ladrões, com assaltantes. Jesus está mencionando esse grupo de pessoas, esses falsos mestres que têm feito discípulos de si mesmo. Discípulos de si mesmo. O versículo 1, o versículo 8 e o versículo 5, pessoas têm feito discípulos de si mesmo. Aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. As ovelhas não vão ouvir a voz, porque são estranhos. São estranhos. Mas as ovelhas ouvem a voz do mestre. As ovelhas ouvem, porque reconhecem a voz do mestre. Olha lá em Hebreus capítulo 5, versículo 12 até o 14. Hebreus capítulo 5, do 12 até o 14. Hebreus capítulo 5, do 12 ao 14. Diz assim: embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem como o mal. Não tem como você fazer discípulos se você não for um discípulo. Não tem como. Pessoas têm feito discípulos de si mesmo e não discípulos de Cristo. O nosso mestre é Cristo. Nós devemos fazer discípulos de Cristo. Mas hoje as pessoas têm pego atalhos. Jesus disse: aquele que não entra pela porta, mas que passa por outro lugar, é assaltante, é ladrão. Infelizmente, dentro de igrejas existem pessoas não salvas. Pessoas conformadas, convencidas e não convertidas. A pessoa até tenta ajudar, só que ela não consegue, porque falta-lhe poder, falta-lhe o Espírito Santo de Deus. Há outro grupo de pessoas, aos crentes, imaturos. Imaturos. A essa altura vocês já deveriam ser mestres, só que vocês precisam sempre de leite. Sempre de leite. Irmãos, é fato, nós caímos, nos mesmos problemas, nas mesmas coisas. Primeira, deixamos de orar, deixamos de ler. Consequentemente, começamos a ficar irritados, começamos a praticar alguns outros pecados. Mas sempre começa nos princípios elementares: a leitura, a oração e a comunhão com Deus e com os irmãos. Começa desta forma. Você não fica bem com Deus, briga com a esposa. Não está bem com Deus, desconta no amigo do serviço. O problema é entre você e Deus. As outras pessoas não têm esse problema. Só que você não se conserta com Deus. Acha que está bem. E, consequentemente, acaba fazendo coisas ruins fora de casa, dentro de casa, acaba pecando. Aos que Jesus chamou ladrão, assaltante, estranho e também assalariado, nós percebemos que as pessoas queriam fazer discípulos, só que estavam pegando atalhos. É para entrar pela porta. Eles estavam passando por outro lado. Quem é a porta? O que diz o versículo 9 de João 10? Jesus diz: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus diz: tem que passar pela porta. E eu sou a porta. Não há atalhos. Não há atalhos. Para a salvação não há atalhos. Vocês querem fazer discípulos, mas não são salvos. Eu sou a porta. Tem que passar pela porta. Se você não passa pela porta, você é ladrão.
você é assaltante, você é assalariado. É triste ver um pastor que não passou pela porta. Isso pode acontecer, Fernando? Pode. Existem pastores que são levantados por Deus e existem outros que simplesmente se levantam. O evangelho moderno, nós vemos pastores que têm se levantado. Têm se levantado. Deus tem seus remanescentes? Tem. Mas infelizmente pastores, líderes, têm se levantado. Mas Jesus diz, não há atalho. Primeira parte, entrar pela porta do aprisco. Somente através de Cristo nós temos vida. Somente através de Cristo nós somos salvos. Eu sou a porta. Tem que entrar pela porta. Não há atalhos. Porque senão nós seremos ladrões. Se você quer fazer discípulos de Cristo, mas quer pegar atalhos, Jesus está mencionando ladrão, assaltante. Talvez roubando a glória que é minha, roubando o discípulo que é meu. Ladrão, assaltante. Será que nós temos sido como estranho? Entramos pela porta, só que quando vamos conversar, chamar as ovelhas, elas não ouvem. Rejeitam a voz. Será que tem acontecido isso? A ovelha não somente ouve, mas ela pode ver o seu pastor. Ela o reconhece. Como anda o nosso testemunho? Queremos fazer discípulos, temos a ordenança, mas como anda o nosso testemunho? Será que quando nós vamos dizer, nós temos autoridade para dizer? Você está falando para mim não roubar, mas eu vi você roubando? Você está falando para mim não fazer isso, mas eu vi você fazendo? Até passamos pela porta. Somos salvos. Mas como está o nosso testemunho? Você soa como um estranho? Ah, eu sou evangélico. Ok, defina o que é evangelho para você. Porque infelizmente hoje está conturbado. Jesus diz que se um cego guiar outro cego, não cairão os dois no abismo? Como pode alguém que acha que é crente evangelizar? Guiar alguém? Como pode alguém imaturo, né? No caso aqui, cego, guiar outro cego? Está falando para não fazer algo que você pratica. Não cairão os dois no abismo? Jesus nos deixa claro que as suas ovelhas não seguem os falsos mestres. A ovelha não deixa de ser alimentada, a ovelha não deixa de ser guiada, só que ela não ouvirá a sua voz se você for um estranho. Ela não ouvirá a sua voz. Ah, Fernando, eu não sou pastor. Eu também não sou. Também não sou. A função de pastor local aqui da igreja foi atribuída ao Dorian. Só que você tem que pastorear a sua família, seus filhos. Você tem que fazer discípulos e você tem que pastorear esse discípulo. Você não pode deixar ele à deriva. Você é pastor. Ah, então agora a partir de hoje é pastor Fernando? Não. Pastor Ramon? Pastor... Não. Você exige, você exerce a função. Mas a autoridade de pastor local foi atribuída ao Dorian. Mas nós temos um supremo pastor. E ele vai nos mostrar mais à frente o exemplo de como é que deve ser feito. E nós veremos de forma magnífica como Jesus faz. A terceira, um assalariado. Será que nós temos sido assalariados? Olha o versículo 12 e 13 de João 10. Jesus diz assim, a partir do 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas lhe pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e os dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Será que nós temos sido esse assalariado?
está fazendo discípulo, passou pela porta, até está tendo um bom testemunho, a ovelha tem ouvido a sua voz, só que diante de uma provação você dá as costas e foge? Diante do lobo, né, a visita do lobo, que é iminente, porque Jesus disse que um homem construiu a sua casa na areia e o outro na rocha. A tempestade veio sobre os dois. A ventania veio sobre os dois. As coisas acontecem conosco e com as outras pessoas. Não é somente conosco. Então o lobo veio e você simplesmente abandonou? Será que você é um assalariado? O que é um assalariado? É alguém que recebe pelo seu serviço. Então, a partir de hoje, nós vamos fazer discípulos, mas eu tenho que receber algo. Eu tenho a vida eterna, então eu faço discípulos em troca da vida eterna. Está correto? Não. Não está correto. É independente. É como o pastor que dá a vida pelas ovelhas, porque senão nós vamos deixar. O assalariado, ele não se importa com as ovelhas. Ele não se importa. Hoje nós vemos nas firmas, né, o que acontece. O patrão sai, o que acontece? Era para ir para tal lugar, eles vão para outro. Eu cheguei num serviço, o pedreiro não estava perto, o servente mexendo no celular. Eu chamei o pedreiro, ele veio, me explicou, o pedreiro deu as costas, o cara voltou para o celular. Por quê? Porque é assalariado. É assalariado, ele não se importa, ele está lá para ganhar o dia. Ganhou o dia, acabou. É uma troca. O assalariado não faz sacrifícios, não se dedica, nem aprende. Ele apenas está lá em troca de seu salário. É triste, mas é uma realidade. Será que nós temos sido semelhantes a esses homens assalariados? Vamos fazer discípulos, mas primeiro eu quero um carro novo, Jesus. Eu vou fazer discípulos, mas primeiro eu quero a minha saúde restaurada. Eu quero prosperar. Estamos trocando. Eu sirvo a Jesus não apenas para ter a vida eterna, mas para ter benefícios terrenos. Não. Não podemos agir dessa forma. Temos que ser como o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Não como assalariados. Mas será que nós estamos fazendo isso? Roubando a Cristo? Destruindo o ministério que ele fez de uma forma magnífica? Temos sido como estranho às ovelhas? Será que elas têm ouvido a nossa voz? Será que estamos tentando passar por outro lugar que não seja a porta? Procurando atalhos? Nós não conseguiremos fazer discípulos de outra forma, a não ser passando pela porta. A não ser levando o verdadeiro evangelho. Você pode fazer discípulos de si mesmos, mas não discípulos de Cristo. Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, vida que possa transbordar as outras pessoas. Jesus, o versículo 6, Jesus usou esta comparação, só que eles não compreenderam. Então nós veremos a partir de agora o exemplo de Cristo, de como amar as ovelhas, de como fazer discípulos, de como ter um bom testemunho. Dentre todos os exemplos, como eu mencionei, o que mais tem me chamado a atenção é esse: o amor de Jesus pelas suas ovelhas. Jesus nos amou e amou até o fim. Até o fim. Jesus deu a vida por nós. O ministério de Jesus foi para dar vista aos cegos. O ministério de Jesus foi para mostrar que Ele é o Messias, revelar a sua glória. Ele se importou conosco, Ele orou por nós. Ele fez discípulos e disse para nós continuarmos isso. Era apenas para continuar, mas nós estamos enterrando. Nós estamos fazendo discípulos de nós e não discípulos de Jesus. Jesus, Ele ama as suas ovelhas. Jesus, Ele não se esquece de nenhuma de suas ovelhas. Jesus as chama pelo nome. O amor de Jesus pelas suas ovelhas, olha o versículo 9 até o 11 de João 10. Jesus diz assim: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente.
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus, ele ama as suas ovelhas. Ele fez discípulos, seguidores, os 12 apóstolos, mas ele amou aquelas pessoas e ele nos ama até hoje. João 10, o 17 e o 18, olhe lá rapidamente. Jesus diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Será que alguém aqui daria a vida por mim? Muito difícil, né? Talvez nem os meus pais. Mas Jesus deu a vida por mim. Ele deu a vida por você. E o que Ele quer de nós? Que eu dê a minha vida por vocês. É isso que Ele requer de mim. Que eu ame vocês assim como Ele nos amou. É isso que Ele requer de mim. É isso que Ele requer de nós. Assim como Ele nos amou, que nós possamos também amar. Jesus afirma que Ele é a porta. Quem entra por Ele será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Não há atalhos. Não há atalhos. O único caminho para o Pai é Cristo. É Cristo. Esta é a graça maravilhosa de Deus. Cristo demonstra o seu amor por nós quando ainda éramos pecadores. Quando nós éramos pecadores, nos amou e nos amou até o fim. E é isso que Ele requer de nós. Dê a sua vida. Ah, então, Fernando, eu tenho que me matar, eu tenho que me crucificar? Não. Dê o seu tempo. Dê a sua atenção, dê o seu carinho. Quantas pessoas passam por você e você nem se importa? Pessoas indo para o inferno, talvez pessoas indo para o suicídio, e você nem se importa. Isso acontece dentro da sua família. A sua mãe, o seu irmão, o seu pai, sua família, indo para o inferno e você nem se importa. Ame essas ovelhas. São ovelhas sem pastor. E você, sabendo, conhecedor, podendo exercer essa função, não tem exercido. Que Deus possa nos ajudar. Jesus também as chama pelo nome. O versículo 3 e 4 de João 10. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome, e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jesus nos chama pelo nome. Jesus pega o seu rebanho e conta basicamente as suas ovelhas. Faz a chamada de suas ovelhas. As ovelhas reconhecem a voz do bom pastor. As ovelhas reconhecem. Elas ouvem. Jesus nos ensina que Ele se importa com cada ovelha. Ele tem um grande rebanho, só que Ele se importa com cada ovelha. Ele se importa comigo, Ele se importa com você, Ele se importa com cada um de nós. Jesus, Ele conduz as suas ovelhas. Não é o que diz o Salmo 23? Me faz andar por onde? Pastos verdejantes. Ele me conduz a águas tranquilas. Restaura o meu vigor. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. E sabe o que acontece se uma ovelha se dispersa? Ele deixa as ovelhas no aprisco e vai atrás daquela ovelha. Ele sabe o nome da ovelha, ele se importa com a ovelha, ele guia as ovelhas, e se uma delas se dispersa, ele vai atrás dela. Isso é se importar. Isso é se importar. Quantas pessoas você já evangelizou, elas vieram à igreja, você estava discipulando, veio o lobo, ou essa ovelha se dispersou e vá atrás
das ovelhas. Se importe com as ovelhas. Ame as ovelhas. Ame. Assim como ele amou, assim como ele requer de nós. Assim como ele requer de nós. Jesus não veio para que as suas ovelhas se dispersassem. Ele veio a juntar as suas ovelhas, para guiar as suas ovelhas. Ele veio para que nós pudéssemos ter vida. E vida em abundância. Vida em abundância. Olha o versículo 14. Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Porque é por isso que meu Pai me ama. Eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi do Pai. Jesus está dizendo que ele conhece as ovelhas e as ovelhas o conhecem. As ovelhas o conhecem. Você sabia que pode passar o tempo que for? 2, 3, 4 meses, 1 ano, que uma ovelha se perder de seu pastor, quando ela ouvir a sua voz, ela reconhece o seu pastor? Ela reconhece. Ela reconhece. 1 ano, 2 anos, ela reconhece. Por quê? Ela conhece o seu pastor. Ela conhece. Será que os nossos ouvidos estão atentos? Estão sensíveis para a voz do nosso pastor? Ele tem se deixado revelar a nós. Ele quer que nós possamos conhecê-lo. Será que nós estamos conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo? Para ser sensíveis à voz dele? Para reconhecer depois, às vezes, de muito tempo, 2 anos, e ainda assim reconhecer a voz do bom pastor que deu a vida por nós, suas ovelhas? Jesus diz que ele tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Jesus estava falando a um grupo de pessoas, podemos dizer, dos judeus. O que são fora do aprisco dos judeus? Nós, gentios. Nesse exato momento em que ele estava dizendo isso, imagina que ele estava nos imaginando. Aqueles que vocês desprezam porque vocês se acham o povo escolhido. Aquele que vocês rejeitam. Essas ovelhas também são minhas. Essas ovelhas também são minhas. E eu vou juntar essas ovelhas, vocês e eles, e haverá somente um rebanho. Somente um rebanho. E eu serei o seu pastor. Irmãos, no céu não haverá distinção entre pessoas. Branco, negro, pobre, rico, brasileiro, americano. Não haverá. Haverá somente um rebanho e um só pastor. Jesus veio para que nós tivéssemos vida. Vida com abundância. Vida completa. Vida plena. Seja qual for o termo que está aí em sua Bíblia. O que Jesus está dizendo é que essa vida possa transbordar. Transbordar. Não é apenas para você. Não é apenas para mim. Ela deve transbordar. Em meio a essa guerra, em meio a essa apostasia, essa acomodação, qual é o desafio? Pegue a sua arma, a sua espada, o seu pendão e saia nesta guerra.
Faça discípulos, faça seguidores, faça enquanto é tempo. Faça enquanto há tempo. Enquanto estamos na era da graça, enquanto as pessoas ainda estão vivas, porque depois da morte vem apenas o juízo. Faça enquanto há tempo. Essa vida abundante não é para ficar acoplada e apodrecer. Essa vida abundante não é para ficar encostada, não é para deixar de lado. Essa vida abundante é realmente para abundar, para transbordar, para que outros também possam ser saciados, para que outros também possam ter. O desafio de fazer discípulos é atual, não foi passado, não será presente, sempre é atual. Hoje nós vimos a forma que Jesus quer que nós façamos. Quer que nós amemos as ovelhas, quer que nós possamos dar a nossa vida pelas ovelhas. E será que nós estamos nos importando? Temos buscado os nossos próprios interesses ou os interesses de Cristo? Ele nos ordenou a fazer discípulos. Só que hoje aprendemos a forma correta. Não seja um assaltante, não seja um ladrão, não seja um assalariado, não seja um estranho. Siga o exemplo do bom pastor. Assim como ele fez, que nós também possamos fazer. Não há atalhos, há uma porta, que nós possamos passar por ela e, se necessário, dar a nossa própria vida. Irmãos, eu penso que se hoje houvesse uma perseguição no Brasil, as igrejas ficariam vazias. Pouquíssimas pessoas restariam. Ficariam alguns, porque Deus tem os seus remanescentes, mas seriam pouquíssimos. Talvez até, como o Dorian mencionou, semanas atrás, de uma forma piedosa, eu tenho que poupar a minha vida. Eu tenho que poupar a minha vida, porque eu tenho que evangelizar. Então, essa perseguição é passageira. Eu vou esperar em casa e depois eu vou evangelizar. Não. A fé que agrada a Deus é a fé que vai para a fornalha. A fé que agrada a Deus é a fé que vai para a batalha. Não é a fé que fica sentada no sofá. Não é a fé que deixa a Bíblia empoeirando. É a fé que se dedica em fazer a obra do nosso Mestre. Eu gostaria de terminar com a oração de Cristo em João 17. É um capítulo belíssimo. João, capítulo 17. Antes de orar, Jesus disse assim, olha o versículo 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. E então, Jesus orou. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, tu os destes a mim. A eles têm obedecido a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que eu vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes,
pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me destes. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes, e os amastes como igualmente me amastes. Pai, quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me destes porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. O ministério de Cristo, o desafio de fazer discípulos, que nós possamos olhar, que nós possamos analisar e, acima de tudo, colocar em prática. Será que nós poderíamos fazer esta oração que Jesus fez? O Senhor tem dado ovelhas a nós. O Senhor tem feito com que pessoas desejem ouvir do Evangelho. Será que nós temos pregado o Evangelho? Temos amado essas ovelhas, amado a Cristo? Ou estamos acomodados, com vida, mas sem paz e sem fazer discípulos? Irmãos, que nós não possamos perder mais tempo. Não percamos mais tempo, pois brevemente aquele que vem virá e não demorará. Jesus diz que ele se alegrará quando ele voltar e encontrar o seu servo servindo. Que nós possamos ser esse servo, que quando ele voltar nos encontre servindo, para a honra e glória do nosso Mestre. Amém?